Eu estou aqui tirando o meu cochilinho da tarde. Brinquedo educativo. Muito bem, amor. Ele identificou 8, Pro? Parabéns, amor. Fala 8. 8. Brinca bem direitinho, tá bom? Não pode jogar brinquedo pra cima, pra não machucar, tá bom? Ai, que soninho gostoso, Pro. Vai, agora. Tem um exemplo aí, por favor. 11, problema disso, 11. Uma dezena.
Meia dezena são 5 unidades. Uma dezena é quantas unidades? 10. E meia dezena são quantas unidades? 5. Isso aí. Ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Projeto Páscoa 2023. A ovelhinha. Saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão. E o pastor vai te encontrar. Que lindo! Parabéns! E o pastor vai te encontrar. E o pastor Chamou! E a sua ovelhinha encontrou. E a que se perdeu. achou! Feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão. E o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, Pode ser uma. Vem, amor, vem dançar, vem. Pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem. Oi, minha linda. Cuidado, amor, para não se machucar, tá bom? Abraço na prova. Beijo. Momento de socialização. Você está arrumando a casinha, meu amor? Linda, que linda a casinha, meu bem. A hora do meu lanchinho, mas que horário gostoso do meu lanche. Quem vai comer tudo, gente? Muito bem. Não pode conversar na hora de comer, tá bom? Mastigar direitinho. Cuidado pra não derramar. Isso, cuidado pra não derramar direitinho, não é, amor? Mamãe derramando. Oi, meu Vai amor. todo mundo achar? Ó, esse não tá saindo pra banana. Banana, ai que delícia. Aqui tá a minha. Eu trouxe duas bolachas. Oi, amor. Eu
Bom dia, princesa linda. Que penteado bonito. Obrigada. Oi, meu amor. Oi, doçura. Brau, o que foi isso no seu olho, meu bem? O que foi isso aqui? Ele machuquei. Machucou? Porque eu chamo de tubarão. É, meu bem. Porque eu gosto. Arthur, e você tá se comportando direitinho, amor? Tá? Tá obedecendo a prova? Muito bem. Foi, amor. Machucou, tem que brincar direitinho pra não machucar, tá bom? Eu pisei na aranha. Foi, meu amor. Tem que ter cuidado, né? Misericórdia. Não sangrou. Foi, meu amor. Atividade do dia da escola, fazendo o nome em cursivo. Arthur fez o seu, amor. Que linda sua letrinha, meu bem. Lindo. Deixa-me ver o seu em cursivo, meu amor. Lindo, está de parabéns. Deixa-me ver o seu, Luninha. Que lindo, meu amor. Foi, meu amor. A atividade do dia da escola, Rafa? Quem vai pintar bonito? Muito bem. Obedeça a prova bem direitinho, tá bom? Obedeça a prova direitinho. Deixa-me ver o seu, amor. Que linda é sua letra, meu bem. Estão de parabéns as crianças dessa turminha. O que é que tem na Arca de Noé? Hora da leitura visual. Olha que legal, meu amor, o livrinho. Pega o livrinho, pega Pedro, pega o livrinho pra ler. Pega, meu amor, o livrinho. Olha do sapo. É o sapinho, é? Joga os dedos no coladinho. No Pedro. E o seu, amor? É do ursinho? Que legal, meu bem. Oi, amor, e esse bubu? E essa chupeta? Mas gosta da chupeta, não é, Pro? Deixa pra eu limpar aqui, tá caindo a bagunça. Vem, amor, lê o seu livrinho, vem. Falou ao grande sacrifício do meu Salvador. Mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor a grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz, foi crucificado, foi o meu Jesus. Ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Coelhinho que morreu na cruz,
Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Hoje é um dia tão especial, seu aniversário vamos celebrar. Hoje vamos parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é um dia tão especial, seu aniversário vamos celebrar. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Jesus Cristo! Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, pelo seu aniversário. Que Deus te dê muita saúde e paz. E os anjos digam amém. Parabéns pra você, pelo seu aniversário. Viva Luna! Viva! Pra você, nessa data querida. Sopra, Pro, sopra. Deus abençoa e me dê um longa vida. Sopra, amor! Viva! Viva Luna! Seu aniversário, parabéns. Educar é crescer. Crescer é viver. Na escola que aprendemos o que a gente quer ser. 15 de março, dia das escolas. Parabéns para todas as escolas, principalmente a minha escola. Avivar, beijo da Luna. Atividade Natureza e Sociedade, recorte e colagem. Oi, pessoas. Observando essas imagens das crianças interagindo com harmonia de forma tão feliz e saudável no espaço escolar, pensei em compartilhar com vocês um estudo bíblico que tem por tema um belo e agradável lugar. O estudo fala-nos a respeito de Sião. Sião possui um significado bastante amplo na Bíblia.
A palavra Sião aparece várias vezes nas Escrituras, assumindo diversas aplicações. A Bíblia fala do Monte Sião, da fortaleza de Sião, das portas de Sião e das filhas de Sião. Para entendermos corretamente seu significado bíblico, vamos começar o nosso estudo a respeito da expressão Monte Sião. O Monte Sião na Bíblia. Existe a Sião celestial, a Sião terrena do passado e a Sião terrena escatológica. Ao analisarmos o nosso estudo, vamos pensar mais a respeito da Sião terrena escatológica, que é a Sião futura. O nome Sião originalmente designava um monte fortificado, localizado no sudeste de Jerusalém. Tratava-se de uma fortaleza jebusita na extremidade da montanha, que foi tomada pelo rei Davi. Segundo estudiosos, essa fortaleza de Sião tinha cerca de 1,5 km de diâmetro e era guardada por um muro muito bem estruturado. Além disso, ela contava com vales íngremes ao seu redor e um abastecimento de água seguro da fonte de Gion. Por tudo isso, Sião era uma fortaleza muito difícil de ser conquistada. No entanto, segundo o propósito de Deus, essa fortaleza foi tomada por Davi. Após a conquista, esse local foi renomeado como Cidade de Davi, segundo Samuel 5, 6-9. Davi mudou a capital do seu reino para aquele local e começou a expandi-lo, construindo seu palácio ali e uma nova cidadela. Toda essa área passou a ser designada como Sião. Mais tarde, nos dias do rei Salomão, o templo foi edificado numa colina, um pouco além desses limites iniciais, no Monte Moriá. Dessa forma, a palavra Sião também passou a designar toda a área que abrangia o monte em que estava o templo. Por isso, Monte Sião tornou-se um título poético para se referir à montanha onde ficava o templo, em algumas profecias bíblicas. Nesse último caso, o destaque dessa montanha como Monte de Sião não estava relacionado ao seu tamanho ou imponência. Essa designação indica especialmente o fato de que o templo estava localizado ali. Isso significava que aquele era o lugar que Deus havia escolhido para manifestar a sua presença, o seu poder, a sua glória, a sua Shekinah. Era praticamente visível e palpável, porque a presença de Deus era real naquele lugar. Sob esse aspecto, Sião significava um símbolo físico de morada espiritual de Deus. Trazendo este mesmo significado para a geração escatológica, o Monte Sião é o belo e santo monte do Senhor, expressão que aparece em vários textos da Bíblia. Belo e santo monte do Senhor. Representado pelos pés da estátua de Daniel, capítulo 2, ou seja, a parte de barro dos pés da estátua. É o belo e santo monte do Senhor, da geração escatológica. A parte de barro é o local físico que representa morada do Senhor, ou lugar onde Deus habita. Sião também significa a cidade de Jerusalém, que está ligado diretamente a essa expressão. Tem também a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. Essa palavra Sião frequentemente aparece na literatura poética e profética do Antigo Testamento,
de forma metafórica, indicando um tipo de quartel-general de Deus. Repetindo a expressão, é um tipo de quartel-general de Deus. Nesse sentido, a palavra transmite a ideia de ser o local dos atos divinos de salvação e julgamento. Vamos refletir apenas 3 passagens bíblicas a respeito desse assunto. Isaías 2, 1 a 4, Joel 2, 1 a 3 e Miqueias 4, de 1 a 7. Isaías 2, de 1 a 4, diz assim: como subtema tem a glória do Israel espiritual. Visão que teve Isaías, filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se estabelecerá o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão para ele todas as nações. Portanto, esse monte será elevado acima dos outros. O próprio Deus o coloca nessa posição. E correrão para ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Metaforicamente falando, nós podemos compreender isso aqui também como o caminho de santidade. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Claro, Jesus é esse caminho. Mas esse período do caminho de santidade diz respeito a uma conscientização para andar nos caminhos do Senhor, nos caminhos retos, no caminho estreito, para compreender a vontade do Senhor. É algo mais profundo. O versículo diz: porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. O versículo 4 diz: ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não alçará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Portanto, o subtema está bem claro: a glória do Israel espiritual. E acontecerá nos últimos dias, diz no início do versículo 2. E acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias, nós estamos falando da geração escatológica, gente. Nossos dias, o texto aqui refere-se ao tempo presente, à geração escatológica. Os últimos dias. Agora vamos ler no livro de Joel 2, de 1 a 3. Joel 2, dos versos 1 até o 3, que diz assim: como subtema tem na minha Bíblia o dia do Senhor. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. No meu santo monte, no belo e santo monte do Senhor. Tocai a trombeta. Avise o povo. Fale. Anuncie. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante. De geração em geração, diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. Sabemos que o dia do Senhor na Bíblia é um tempo de bênção e maldição. Bênção para os justos e maldição para os ímpios. O livro de Joel está falando das profecias do avivamento futuro. E de tudo isso, do dia do Senhor que antecede, ou seja, primeiro as calamidades, depois o avivamento.
Primeiro, morte, destruição, calamidade. Infelizmente, essa parte é triste, mas é real. Muita gente não prega sobre isso, não fala sobre isso. Hoje em dia, muita gente evita pregar sobre inferno, sobre castigo divino, sobre, enfim, tudo isso que está acontecendo. O que acontece nos dias de hoje é tantas mortes, no sentido de catástrofes naturais, no sentido de morte por terremoto, por chuva de pedra, por enchentes, e toda essa situação é a manifestação da ira divina. É Deus que está mandando chuvas de pedras, ciclone, e vai aumentar cada vez mais a situação vai apertar, vai aumentar mais as catástrofes naturais, as mortes. Nós devemos orar sim, clamar, jejuar, mas com a certeza que o que está na Bíblia tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Deus faz isso para chamar a atenção das pessoas e dar tempo para que possam se arrepender. Cada catástrofe que Deus manda, cada terremoto, cada situação, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não, ele não tem. Mas é porque Deus olha para o planeta Terra nos dias de hoje e ele enxerga como enxergava Sodoma e Gomorra. Até porque já chegou a esse nível. O planeta já está como Sodoma e Gomorra. Infelizmente, essa é a verdade. Muita gente não quer enxergar, não fala sobre isso. Outros não se importam. Muitos estão dormindo. Mas essa é a verdade. A forma que Deus enxerga é assim. Deus olha para o planeta e enxerga Sodoma e Gomorra. Então, não tem nenhuma outra forma a não ser essa, para chamar a atenção das pessoas, para chamar para o arrependimento, para que o povo possa se voltar para Deus, buscar o Senhor com sinceridade. Porque de fato e de verdade, quem não estiver nos pés do Senhor, firmes na rocha que é Jesus, firmes na fé, não vai suportar. Vai murmurar, vai se desviar, vai sucumbir, não vai suportar, porque é tempo de muita, muita tribulação mesmo. É a grande tribulação, é uma tribulação muito grande, é uma perseguição muito cerrada mesmo para os que são convertidos a Jesus, para os que guardam a fé. Então, não é fácil, estou sendo muito sincera. Joel é apenas um dos livros, mas muitos outros profetas menores do Antigo Testamento, escreveram sobre o dia do Senhor também. É um período de muito choro, morte, lamento, enfermidades. E nós estamos entrando nesse período agora. E o avivamento só chegará depois das calamidades, de acordo às profecias bíblicas. Agora vamos ler Miqueias 4, de 1 a 7. Miqueias, eu estou lendo aqui na minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia, que é a minha Bíblia predileta. Miqueias 4, de 1 a 7, diz assim. O subtema está assim: a glória da nação restaurada. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se levará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. De alguma forma será como uma espécie de bandeira para as nações, um ponto de referência. Futuramente, muitos povos virão até esse belo e santo monte conhecer os ideais de Deus, o projeto de Deus, a vontade do Senhor, porque Deus vai se manifestar de forma tão sublime, que a sua Shekinah vai brilhar, a ponto de chamar a atenção, a ponto de atrair os povos para esse belo e santo monte. Versículo 2. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará
Entre muitos povos castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse: porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Cada um anda, cada um em nome do seu próprio Deus. Aqui Deus com D minúsculo. São muitos os deuses, e esse é um dos motivos de Deus mostrar-se irado, a idolatria. Mesmo no tempo presente, e muita gente não percebe, não fala sobre isso, porque a idolatria no tempo presente é bem diferente da idolatria passada. Antigamente as pessoas usavam o bezerro de ouro, estátuas de gesso ou de madeira, de qualquer material. Hoje em dia não, o inimigo é muito sutil e engana as pessoas. Hoje em dia tem culto a Baal sem a imagem de Baal, mas que Deus enxerga como culto a Baal. De pessoas, representantes mesmo, que falam que representam o Deus vivo e verdadeiro, mas que defendem algumas características de Baal como se fosse de Deus. Então, muitas vezes, Deus ele não está nem perto desse tipo de culto, porque Deus exige ordem e santidade na forma de culto. O culto deve ser como Deus exige, e não para agradar pessoas, e não para agradar os homens. Não existe um culto ao Deus Santo um exemplo, que fortaleça mais os desejos carnais, que venha exaltar o ego, o homem, que venham cultuar as pessoas e não a Deus. Que as pessoas organizem esse culto com um pensamento de atrair muita gente para agradar o povo, que deixa de pregar as verdades, exortar e pregar as verdades, preocupados em desagradar A ou B, em o povo sair das igrejas, entende? Então, a realidade de muitas igrejas hoje, muitas se tornaram semelhantes a boate mesmo. Pinta as paredes de preto e coloca aquelas luzes coloridas e contrata artistas famosos. Pode observar no mundo gospel quantos e quantos estão descendo do pedestal, estão caindo mesmo. Deus desonrando em público. Eles muitas vezes recebem uma proposta melhor, financeiramente falando, da parte do mundo, e simplesmente passa a cantar para o mundo quem estava cantando para Deus. Tantos e tantos, um escândalo atrás do outro, porque esse mundo gospel não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico, o reino de Deus que Jesus pregou, não tem nenhuma ligação com esses shows modernos, com contratar artista famoso, não tem nada a ver com culto a Deus, essa questão de pegar autógrafo, de tirar fotos, de organizar camarim, de pagar ingresso. Isso aí não tem nada a ver, ao contrário, Deus repugna, isso aí é forma de idolatria. As pessoas muitas vezes vão adorar o famoso que vai cantar, o famoso que vai pregar. Ninguém pense que vai chegar avivamento por meio disso, porque Deus abomina esse tipo de coisa. Então, é por isso a necessidade da reforma, da mudança. Porque Deus reprova do jeito que está, entende? E tem que ter mesmo um cristão temente a Deus que tem que ter coragem para falar. Tem alguns no Brasil que pregam a verdade mesmo sem medo, mas são tão perseguidos, apedrejados e continuam firme pregando a verdade, conforme aquele sonho do pastor americano que sonhou com o dragão. Deus deu discernimento do sonho todo em detalhes, né, que se cumpre aqui no Brasil, que tem pessoas sérias, tem pessoas, e Deus vai despertar outros para orar, para clamar, para buscar, para pregar a importância da santificação. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Gente, não tem como não. As pessoas hoje em dia, eles falam que estão caminhando no caminho estreito, mas apresentam para o povo o caminho largo e a porta larga.
O mundão entrou na igreja de tal forma, escandaliza tanto que muitas igrejas ficaram pior do que o próprio mundo. Tem mundano escandalizado com o que acontece dentro de algumas igrejas. Toda regra tem exceção, gente. Tem igreja séria no Brasil. É porque a maioria se corrompeu, entende? A grande maioria se corrompeu. E Deus está assim tirando as máscaras. Está revelando ao público mesmo. Deus permite que muita coisa vá ao público. Recentemente, uma mulher filmou o seu esposo, pastor sério, conhecido, em adultério, na casa dela, com uma moça novinha. E colocou no YouTube, tá aí o escândalo para todo mundo ver. Isso é só um motivo, vários e vários outros, de marido pastor que espanca a esposa em casa. E assim, é terrível, sabe? Eu sou brasileira, mas às vezes eu tenho até vergonha de falar que eu sou. De tanto absurdo. Quando alguém me pergunta, Cléia, tu é de qual igreja? Eu falo, eu não represento placas de igreja, eu sou convertida a Jesus Cristo, eu sirvo a Deus vivo e verdadeiro. E eu não falo de placas, porque, sinceramente, de tanto escândalo que está tendo, muitas vezes a pessoa já julga e diz, você é de tal igreja, pois essa igreja está assim, assado. Eu prefiro não representar placas de igreja, até porque o Deus que eu conheço, que eu sirvo, está acima de todas as religiões, não está preso às placas. Mas os escândalos no dia de hoje, gente, que absurdo. Só a misericórdia de Deus mesmo. Então, isso nos faz compreender e enxergar essa verdade. Há uma necessidade de mudança e transformação no planeta Terra. E como Deus está irado, e Ele tem motivo para estar irado, Ele está mandando essas catástrofes naturais. E que Ele mandará cada vez mais, em forma de enfermidades, de terremotos, maremotos, vai aumentar muito, muito mesmo, a ponto do povo parar, pensar, refletir sobre a necessidade urgente de um avivamento. E aí é que o povo vai clamar com sinceridade, porque não vai encontrar outra resposta. O avivamento da parte de Deus é a única saída para a nossa geração, e em especial para o Brasil, que está um caos. Continuando aqui a leitura, eu li agora Miqueias 4, do 1 até o 5 eu li. O versículo 5 diz, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do nosso Senhor Deus, para todos sempre. Versículo 6, naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. Versículo 7. E da que cocheava farei um remanescente, e da que eu tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. O Senhor reinará sobre ele no monte Sião, desde agora e para sempre. E da que cocheava farei um remanescente. Deus sempre recomeça a história por meio dos remanescentes, gente. Aqui também está falando da reunificação escatológica, né? Deus reivindica, Deus chama os seus remanescentes, Deus quer usá-los de forma poderosa. E Deus tem preparado todo um cenário para isso, para usar esses remanescentes, cheios de falhas, qualidades, defeitos, como qualquer ser humano. O diferencial maior de um remanescente, gente, é que o remanescente está preparado para morrer pela sua fé. Remanescente nenhum se dobra diante de deuses falsos. E isso agrada o coração de Deus, porque Deus é um Deus que tem ciúme santo. Quem se converteu ao Deus vivo e verdadeiro da Bíblia deve adorar somente a Ele e jamais se prostrar diante de homem nenhum e nem diante de Deus falso. Deve obedecer a Deus, não negociar a sua fé, não negociar os seus valores. E todo e qualquer remanescente sempre fez isso. José do Egito era um remanescente, fez isso. Ele não negociou a fé, ele estava no meio de idólatras e mesmo assim não adorava nenhum outro Deus falso. Portanto, um remanescente está preparado para ser jogado na fornalha ardente, na cova dos leões. Todo remanescente encara a própria morte para não negar o seu Deus. Esse é o diferencial. E os remanescentes da geração escatológica estão exatamente lá nos
pés da estátua, Daniel capítulo 2, na parte de barro. E eles representam a Sião terrena, a Sião futura, a Sião da geração escatológica. Agora vamos à conclusão do estudo. Eu fiz aqui, conclusão. O significado simbólico de Sião aparece inclusive no Novo Testamento. O escritor de Hebreus, escrevendo sobre a peregrinação terrena dos redimidos, diz que, por causa de Jesus, o mediador da nova aliança, eles têm chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Hebreus 12, 22 e 23. Tem até o nome simbólico dessa cidade, Ramoná. Eu acho que é assim que pronuncia, porque começa com H, Ramoná ou Ramona, que a partir dela toda a terra será purificada, limpa e transformada. Ezequiel 39, 16. Leia Ezequiel 39, 16. Está no contexto de Ezequiel 39, porque, como já estudamos anteriormente, Ezequiel capítulos 38 e 39 representam uma espécie de cenário para essa história que vem sendo contada. Extremamente importante esses dois capítulos. E Ezequiel 39, 16 fala, Ramoná, através dali, por meio daquela cidade será purificada a terra. Então, todo o milagre, transformação, restauração e avivamento espiritual, de fato e de verdade, vai começar nessa mesma cidade, onde está o belo e santo monte do Senhor, localizado bem no centro da cidade, de acordo às profecias bíblicas. O significado espiritual de Sião também fica evidente no livro do Apocalipse. João escreve que viu no alto do Monte Sião o Cordeiro, acompanhado do seu povo. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não viu mais o templo terreno, sob o Monte Sião terreno, mas viu a habitação de Deus com o seu povo, sob o Sião celestial, a Sião celestial. A promessa de Apocalipse 21 é de novo céu e de nova terra. Novo céu e nova terra se fundem, se conectam, se renovam. Deus transforma a Sião terrena a partir da Sião celestial. Por isso que diz na Bíblia que ele viu descendo do céu, a Nova Jerusalém. A vontade de Deus será feita na terra como é no céu. Os colaboradores de Deus serão somente os trigos, só os trigos. Deus não usará nem joio, e ele mesmo é quem separa os dois grupos, o joio do trigo. Essa separação é feita pelo próprio Deus. Então, se o trigo insistir que deve andar lado a lado com o joio, estará desobedecendo a Deus assim, de forma bem clara, direta e aberta, porque é o seu próprio Deus que separa. Mas por que Deus tem essa visão a respeito do joio? Olha, veja bem, uma pessoa pode escolher ser joio, mas é claro, tudo aqui na Terra é uma questão de escolha. Eu não estou falando aqui que a pessoa decidiu ser malvada, perversa, idólatra, insistir no erro. Se a pessoa escolheu o lago de fogo, se a pessoa faz questão, fazer o quê? Não tem como. Mas a questão é que quase todo joio, a maioria de quem representa joio, está representando o filho do maligno, do diabo. E o joio não prejudica a si mesmo, somente a si mesmo, prejudica os outros também. Joio prejudica muito o crescimento do trigo. Joio inferniza a vida do trigo. Joio persegue o trigo. Joio difama a vida do trigo. Então, aquele que é joio mesmo, Deus não vai usar, não fará parte. Muitos descerão à sepultura mesmo, e quem permanecer vivo, Deus vai deixar vivo, porém vai separar os grupos. Deus vai usar só trigo mesmo, só trigo. Então, não tem como enganar Deus. Deus conhece os segredos do coração. Deus sabe tudo, é impossível enganar Deus. Então, quem é joio será separado do trigo e queimado no fogo, e completamente reprovado para ser usado por Deus
na reconstrução futura do planeta. Para quem é trigo, conhece, ama e obedece a Deus. Você pode falar em alto e bom som para o inferno todo ouvir que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo 125, 1. Apenas o trigo pode falar isso. O joio pode até falar da boca para fora. Mas o joio não tem essa fé firme em Deus e nem se preocupa em obedecer ao Senhor. Joio pensa em si mesmo. Joio pensa em ganhar vantagens. Joio explora as pessoas. Joio engana. Joio mente. Joio não se arrepende dos seus pecados. Joio é orgulhoso. É por isso que não tem como Deus usar. A Bíblia diz: e ficarão de fora os cães, os mentirosos, os idólatras. Ficarão de fora. Deus não vai permitir que entrem na Nova Jerusalém. Sião, tratando-se de um local geográfico específico no período escatológico, é o barro dos pés da estátua. E a pedra sai dessa parte, que é a ideologia de Deus. E será a partir daí que se dará a transformação do planeta Terra. Eu vou repetir a expressão: a transformação do planeta Terra. O sonho de Deus é para transformar todo o globo terrestre, não apenas uma cidade. A partir dessa cidade onde está a Sião, o belo e santo monte. A glória de Sião será protegida por Deus, pois defende a verdade e a santidade. Essa cidade será a terra prometida. A cidade representa um convite para que os cristãos examinem as bases da sua fé e interajam com a perspectiva de Deus, com a ideologia dele, com os sonhos de Deus, com o projeto de Deus, a fim de encontrar formas legítimas e eficazes de levar o verdadeiro evangelho de Jesus, que mostra a essência do único e verdadeiro Deus, ou seja, quem ele é, o que ele pretende fazer, o que está fazendo e de que forma pretende restaurar e reconstruir o planeta após o caos. A reconstrução do planeta Terra vai começar após o caos. E o caos será terrível. Mas quando chegar lá, no período da reconstrução, o planeta Terra terá semelhanças com o jardim do Éden. Será um lugar maravilhoso, onde a vontade de Deus é feita, onde o nome do Senhor é glorificado. Lá não haverá mais choro, pranto, dor, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. São promessas de Deus, está registrado na Bíblia. Até chegar lá será muita luta, mas vai valer a pena cada dia, cada passo, cada semana, cada capítulo da história vai valer a pena. E quem ama a Deus está disposto e disposta a morrer pela sua fé e a morrer por amor ao Deus vivo e verdadeiro. As pessoas serão provadas na sua fé. Muita gente será provada e aprovada, e outros serão reprovados. Então vale a pena caminhar no caminho estreito, passar pela porta estreita, fazer a vontade do Senhor, independente das consequências, das perseguições, dos resultados. Vale a pena servir a Deus, vale a pena buscar a face do Senhor. Busque a Deus, ore, pergunte as coisas diretamente para Ele, faça jejum. Aconselho o povo a jejuar e busque o avivamento, porque Deus sonha em avivar todo o planeta Terra. E ninguém, eu repito, ninguém pode frustrar os sonhos de Deus. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. E que essa palavra de hoje venha encher o teu coração de fé e esperança. Irecê, 16 de março de 2023.